Os Assassinos é um filme de 1946, dirigido por Robert Siodmak e estrelado por Edmond O'Brien, Burt Lancaster e Ava Gardner. Dois matadores profissionais chegam em uma lanchonete perguntando sobre um homem chamado O Sueco. Quando eles encontram o Sueco, ele os está esperando e não tenta se defender. Como o Sueco tinha uma pólice de seguro de vida, um investigador desconfiado decide examinar o assassinato. Conforme o passado do Sueco é revelado, descobrimos que ele estava apaixonado por uma bela mulher que pode tê-lo atraído para um roubo a banco organizado por outro homem. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 198 na lista. E é mais um filme baseado numa história do Ernest Hemingway. A gente já viu aí o da... Foi uma aventura na Martinica, né? Que era baseado nele. Eu acho que foi o único, pelo menos eu não consigo lembrar de outro. E aí temos esse aqui agora, sendo que esse é baseado num conto. O outro, se eu não me engano, era baseado num livro. Esse é baseado num conto. E aí é interessante porque o conto é só esse começo que a sinopse descreveu, que é a história dos assassinos chegando na lanchonete. Inclusive essa cena no filme, ela é muito longa de um jeito que eu tava achando estranho. Quando eu assisti, eu tava estranhando o fato da cena estar muito longa, parecia que ela tava um pouco longa demais. Depois que eu descobri que o conto do Hemingway é meio que só essa cena, o conto do Hemingway vai dessa cena até matarem o cara, que é seguido, né? Tem essa cena e aí matam o cara, como a sinopse diz, né? Toda a parte da apólice de seguro, do investigador, de descobrir o passado do cara, tudo isso foi inventado pro filme. Então o filme pega o conto, coloca ali o conto na íntegra, digamos assim, e inventa toda uma história para além dele, né? O que aparentemente o Hemingway gostou bastante. Parece que ele costumava odiar os filmes que Hollywood fazia baseados em histórias dele, mas esse ele dizia que ele gostou bastante. E eu acho que deve ter sido justamente por isso, é porque pegaram a história dele, foram fiéis a ela, mas expandiram ela, né? Então acho que isso foi interessante. O filme, pra além aí do que essa sinopse conta, eu acho que a sinopse, na verdade, sendo bem sincero, ela conta o filme, assim. O Sueco é o personagem do Burt Lancaster, que a gente vê muito mais em flashback, né, porque ele morre no começo do filme. A Ava Gardner é essa mulher que a sinopse diz que ele se apaixonou por ela, é a Kitty, o nome dela é Kitty Collins, e realmente ela era esposa de um criminoso, mas esse criminoso é preso, e aí eu acho que enquanto ele tá preso, ela tem um romance com o Sueco, e aí o cara volta, e bom, o filme é todo contado numa estrutura que me remeteu muito ao Cidadão Kane. Eu acho que, pra mim, parece que foi uma inspiração clara, assim. Que eu acho que remete muito ao Cidadão Kane. Do jeito como o Cidadão Kane é um repórter entrevistando pessoas que estiveram presentes na vida daquele cara que morreu, contando sobre como ele era, esse filme é o investigador entrevistando pessoas que estiveram envolvidas com o Sueco, perguntando sobre como ele era. Então é muito semelhante. O filme é contado numa estrutura de flashbacks, de diversos pedaços de flashback, né? Conforme cada pessoa tá relatando a experiência dela com o cara. Exatamente do mesmo jeito que o Cidadão Kane. Então eu acho que a estrutura narrativa desse filme é muito puxada do Cidadão Kane. O que eu acho legal. Eu acho que foi uma boa estrutura narrativa que foi, entre aspas, inventada ali, porque eu imagino que outras histórias já devem ter feito isso. Se não no cinema, pelo menos na literatura. Não deve ter sido uma coisa que foi tão original assim, no geral, como o jeito de contar uma história, né? Provavelmente a literatura já tinha feito algo parecido antes, mas eu achei legal que ele pegou isso aqui pra fazer. O livro, como não tem essa parte, isso não deve ser do conto, né? Porque tudo isso só acontece realmente na parte do investigador, e como toda a parte do investigador foi inventada pro filme, não deve ter nada disso na história do Hemingway. Mas é legal, eu acho que é um jeito interessante de contar uma história. Eu acho que a história que o filme conta é interessante. Eu acho que é isso, né? No final é um filme com uma conclusão, na verdade, bem interessante, porque o cara, o investigador, ele, a princípio, tá desconfiado da morte do cara por causa da pólice de seguro que o cara tinha, que ele deixou pra uma camareira de hotel, se eu não me engano. Com certeza uma mulher no hotel, mas eu não lembro se ela era camareira ou tipo dona da pousada, sei lá, uma coisa assim. Mas ele deixou pra uma mulher de um hotel onde ele ficou por 3 dias, assim. Ela até sabia quem ele era, mas ela não entende por que ele deixou. Mas aí o investigador fica sabendo que ele tava nesse hotel depois que ele roubou um dinheiro, e foi um grande dinheiro. E aí parece que esse dinheiro foi roubado de uma empresa que também era segurada pela seguradora dele. Então ele começa a ir atrás desse dinheiro pra tentar entender como que funcionou o roubo desse dinheiro e onde esse dinheiro foi parar. Então a investigação dele começa querendo saber as circunstâncias da morte do Sueco, mas em algum momento ela muda pra querer saber aonde foi parar o dinheiro que foi roubado, que estava com o Sueco em algum momento. Então a conclusão do filme é relacionada ao dinheiro, porque o Sueco morreu no começo do filme, né? A gente já sabe. Então a grande conclusão é mais relacionada ao dinheiro. E é uma história interessante. Eu achei o filme bem legal, assim. Eu acho que
que... Bom, vamos falar curiosidades primeiro, depois eu falo a minha opinião sobre o filme, né? Eu falei do conto, é um conto do Hemingway de 1927. E aí, né, o começo do filme é justamente essa parte. Os primeiros 20 minutos do filme são o conto, basicamente. Pelo que a internet me diz, eu acho que é relativamente fiel. Não li pra saber em detalhes, mas aí o resto do filme é totalmente original. Aparentemente, a Ava Gardner teve muita dificuldade em fazer a encenação dramática que queriam que ela fizesse em alguns momentos do filme. E o diretor dizia que ela não tinha técnica de atuação suficiente para interpretar esse papel e fazer as coisas que ele queria. Então ele fazia bullying com ela para tentar que ela sofresse na vida real, para que ela conseguisse de algum jeito passar esse sofrimento para a personagem. E aparentemente o jeito que ele fazia isso é que toda vez que ela não fazia a cena do jeito que ele queria que ela fizesse, ele gritava com ela dizendo que ele ia bater nela. Porque sim, era esse jeito que as coisas eram feitas nessa época. Era muito normal, porque a gente já viu histórias semelhantes aqui. Essa não é a primeira, mas era assim, o diretor vira pra atriz e fala: faz direito, senão vou te bater. E isso era ok, totalmente aceitável. Enfim, né? Pois é. Aparentemente a crítica da época foi mista em relação ao filme. Alguns gostaram, alguns não. Não houve um consenso muito grande. O filme foi considerado um grande sucesso comercial, então o público gostou bastante do filme. Ele lançou aí a carreira tanto do Lancaster quanto da Ava Gardner. Ambos ficaram muito famosos depois desse filme, não eram conhecidos até então. O filme foi indicado a 4 Oscars. Melhor roteiro adaptado, melhor trilha sonora de filme dramático, melhor edição e melhor diretor, mas não ganhou nenhum dos 4 prêmios. E bom, é isso, né? Eu acho que os atores realmente chamam a atenção no filme, os dois. Sinceramente, eu acho que eles chamam muita atenção pela aparência. O Burt Lancaster muito galã, a Ava Gardner muito bonita e muito classudos, eu acho, eles no filme, sabe? Eles estão caracterizados de um jeito muito... que eu acho que realmente eu entendo o encanto do público com essas figuras que eles estavam vendo em tela. Mesmo que de repente nenhum dos dois fosse exatamente um grande ator naquele momento, eu acho que no resultado final nenhum dos dois tá tão ruim assim, tá? Eu quero deixar bem claro que eu acho que vendo o filme, nenhum dos dois tá tão ruim assim. Mas também não são tipo, nossa, olha como eles são incríveis. Mas eu acho que, como muitas coisas na época, eu acho que eles foram aí catapultados ao estrelato muito mais pela aparência dos dois do que qualquer outra coisa. Tá bom, vamos dar uma olhada pra ver o que o livro fala sobre isso. Bom, a internet me disse que os primeiros 20 minutos eram um conto do Hemingway e o livro diz que são os primeiros 10. Eu não vou olhar e contar a minutagem pra saber, mas enfim, é o começo até matarem o cara, é o conto do Hemingway. Aí vocês vejam aí quantos minutos dá isso. Aí o livro faz uma coisa aqui que bom, ele começa falando o que eu falei, ele puxa Cidadão Kane e fala: Cidadão Kane fragmentou sua narrativa em flashbacks relatados por diferentes narradores. Os assassinos levam a ideia um passo além, ao misturar a ordem cronológica dos flashbacks. E aí eu tô parando aqui pra pensar. Tem um pouco. Tem? Eu não lembro se a ordem não tá cronológica. Eu acho que não tá mesmo. Porque eu acho que primeiro a gente vê ele no hotel, porque o primeiro lugar que o investigador vai é falar com a beneficiária do seguro, né? Então a primeira coisa que a gente vê é ele no hotel. Só que ele no hotel já é meio que o final da história. Depois a gente vê o roubo e o planejamento do roubo e tudo mais, e eu já não sei bem em que ordem. Eu acho que não é tão fora de linearidade assim. É um pouco, talvez. Mas eu achei que o Cidadão Kane também era. A essa altura faz tanto tempo que eu assisti. E de novo, como eu falo, não é nem tanto o tempo passado. É que vendo tantos filmes, é tanto filme novo que entra na cabeça e precisa ocupar espaço na memória, que ele vai empurrando os outros, né? Então não é só o fato de eu ter visto outro filme há, sei lá, 6 meses atrás. É que nesses 6 meses eu vi, sei lá, 80 filmes. E aí fica um pouco difícil lembrar do outro. Mas é uma coisa que não me chamou muita atenção, a ordem. Mas realmente, não é linear, não. Mas eu jurava que do Cidadão Kane também não era. Mas eu provavelmente estou enganado, devia ser. Aí o livro fala uma coisa sobre o filme fazer uma metáfora entre a relação do investigador com essa história de crime, que seria a real história aí do noir, e como ele vê isso meio de longe, porque a história realmente do mundo de crime é a história do sueco. E o investigador tá afastado dela, investigando ela. E o livro fala sobre como isso seria uma metáfora pra gente como espectador assistindo um filme sobre crime de longe, né? De uma distância segura. Eu não sei o quanto. Ele até fala que tem uma cena específica que a gente vê a cena de um jeito que representa isso. Não me chamou a atenção essa cena, eu não lembro. Eu teria que ver de novo pra encontrar. Mas eu entendo até um ponto, assim, no começo. Mas como o filme termina com o investigador confrontando aí os criminosos, ou seja, se colocando no mundo do crime e no perigo, e eu acho que isso acontece um tanto no filme, assim, no fim das contas, ele passa por algumas situações assim, ele luta com um cara com armas e tudo mais, eu não consigo
consigo entender que o filme retrata essa pessoa investigando o crime mais afastada, porque ele não tá afastado. Ele tá investigando um crime e o crime tá junto dele o tempo todo, né? Ele é um investigador, ele tá ali num papel policial. Ele é investigador da empresa de seguro, mas assim, dentro do contexto da história, ele tem um papel da lei, sabe? De certo modo. É privado, mas né? Não é diferente dos outros detetives, que são detetives particulares, contratados por pessoas pra investigar coisas. Não é diferente. Ele é contratado por uma empresa pra investigar coisas. Qual que é a diferença? Então, não acho que ele se coloca numa posição diferente de outros filmes do cinema noir por se afastar do crime. Eu acho que ele tá totalmente dentro do crime. Ele interage com as pessoas envolvidas na morte do sueco diversas vezes no filme. Então, não acho que essa explicação faz sentido. Fala que tem uma cena que eu não lembro, então talvez essa cena realmente pareça fazer uma metáfora alguma coisa, mas não sei. No geral, não acho que faz sentido. Fala sobre o filme ser um clássico do cinema noir, é um que eu nunca tinha ouvido falar, sendo sincero. Os do Marlowe, todos a gente conhece, porque são filmes muito famosos, né? Eu acho que eles são mais falados, assim, esse eu não conhecia. Olha, eu não achei o filme maravilhoso, mas eu gostei. E eu gostei mais do que outros que de repente são considerados mais clássicos. Eu certamente gostei mais desse do que do A Beira do Abismo, o filme anterior que a gente assistiu. Eu gostei mais desse. Eu acho que a trama dele faz mais sentido. Eu acho que ele tem uma trama mais bem escrita. O que eu acho que eu sempre falo aqui que é um ponto muito importante pra mim, né? Eu sinto que a primeira coisa pra mim é a história, né? Vendo um filme, pra mim a primeira coisa é a história. Eu acho que é um ponto que quando é ruim me pega muito, assim. Eu sinto que às vezes eu consigo abstrair e gostar mesmo assim, mas me incomoda quando a história não é boa. Eu acho que a história desse filme é bem boa, assim. Não sei, eu gostei da coisa do cara investigando esse cara que já morreu. A gente começa o filme em que o objeto do filme, que é o sueco, o objeto do filme é o sueco, é a morte do sueco. O objeto do filme é esse personagem que morre no começo, e aí todo o filme é uma investigação sobre esse cara que já morreu. Eu achei interessante. É uma coisa meio Laura, se a Laura não tivesse viva no fim das contas, sabe? É uma coisa meio... E bom, é um filme que eu já falei aqui, então desculpa spoilers aí se você não viu, mas a gente já fez vídeo sobre esse filme. Mas é isso, eu achei um filme legal, eu gostei. Não é, tipo, maravilhoso, eu não chamaria de obra-prima nem nada parecido. Eu teria que um dia fazer, tipo, pegar uma lista, sei lá, os 50 melhores filmes do cinema noir e ver todos pra tentar pensar o que pra mim são as obras-primas, sabe? Quais são, na minha opinião, realmente os melhores do gênero. Então, porque a princípio eu não sei se eu chamaria esse filme de obra-prima no geral. Olhando outros do gênero, de repente eu posso pensar, tipo, esse é um dos melhores, assim, é porque realmente não tem nenhum tão bom assim, apesar de eu gostar do gênero. Acho que isso não é verdade, deve ter uns filmes melhores. Enfim, tô divagando sobre teorias e hipóteses e coisas que eu não sei. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu gostei do filme, eu recomendo, achei um filme bem legal. Eu acho que é melhor do que outros e eu não conhecia esse, então se de repente você gosta de outros filmes clássicos aí de cinema noir e não conhece esse também, assim como eu imagino que eu que tô errado nessa história de não conhecer, né? Mas se você por acaso não conhece esse, eu recomendo. Eu acho que é um filme bem legal, eu gostei. Não é maravilhoso como cinema, mas eu acho que é um filme bem legal, bom de assistir, bem amarradinho. Eu acho que ele conta a história dele de um jeito muito melhor do que outros. A cena do começo, pra mim, pareceu um pouco arrastada, porque eu acho que o diálogo dela tem bons momentos, mas ele não é bom por tanto tempo assim. Então eu achei a cena do começo um pouco arrastada. Depois que eu descobri que essa cena é o conto do Hemingway, fez muito mais sentido pra mim porque que ela é tão longa. Eu entendi porque que ela é tão longa, mas eu acho que assista preparado, porque pode ser que você também ache isso, que ela é muito arrastada, porque eu acho que ela é um pouco. Mas o filme vale a pena, assim, é um filme bem legal, eu gostei desse. E acho que é isso. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, do filme. Em breve nós estamos de volta com mais um, quase chegando aí no 200. É isso, até a próxima. Valeu, até mais!